Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma gravação do podcast, nosso Pode Instrumentar, tá? Aqui é onde a gente traz instrumentadores super importantes para a nossa classe, tá? E hoje eu tenho uma convidada super especial, a gente tem vários assuntos super interessantes, tá? O nome dela é Shirley Pereira. Seja bem-vinda, Shirley. Obrigada, Ana, muito obrigada. É uma honra, é um privilégio estar aqui com você, de verdade. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite e dividir um pouquinho com a gente de tantas coisas que você faz. Verdade. Muitas curiosidades que às vezes as pessoas não sabem, não conhecem, né? E pra gente dividir um pouquinho esse conhecimento que você tem. Vamos sim. Shirley, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na instrumentação cirúrgica e como surgiu essa ideia de fazer instrumentação cirúrgica. Então, vamos lá. A minha trajetória é bem curta. Eu às vezes sento assim com alguns instrumentadores. Eu tenho 20 e tantos anos. Falei, que vergonha. Eu sou novinha na instrumentação cirúrgica. Na verdade, para você ter uma ideia, eu sou uma turma um pouquinho pandemia para cá. Então, É mesmo? Sou bem pequenininha na instrumentação cirúrgica. Não, pequena só no tempo, né? Porque grande das coisas que você faz. No tempo eu sou pequenininha, sou novinha. E aí, como é que veio a instrumentação cirúrgica? Eu trabalhei durante muitos anos, quase 15 anos da minha vida, dentro de instituições de saúde. Então, eu sou época Golden Cross, então bem antigo. E ali eu tinha uma admiração muito grande pela enfermagem. Eu confesso a você que eu mal conhecia instrumentador cirúrgico. Passava um, passava outro. Eu era da área financeira, eu fazia repasse, pagamento para as equipes e via lá 10% do instrumentador cirúrgico. Mas, para mim, era só aquela pessoa que ficava ali e passava as pinças para o médico e tá tudo bem, nunca me chamou atenção. Essa é a verdade. Mas eu gostava da enfermagem. Eu achava enfermeiro uma coisa assim mágica, um cuidado lindo. E os anos passaram, eu fiquei muitos anos nessa área da saúde, mas sempre como financeiro. Eu tenho uma formação em ciências contábeis. E aí os anos passaram, eu migrei para a área do direito. Né? Eu comecei a trabalhar na área do direito. E estudei para atender o meu cliente. E ali estou nele assim por uns 15 anos já. Mas aquele sonho, aquela coisa ali da área de saúde sempre ficou. E aí quando eu me vi mais tranquila, mais madura, bem mais tranquila, eu falei, poxa, eu vou abrir na minha empresa, que é de tecnologia, um braço para atender a área de saúde. Porque a área de saúde não para, né? Não, e é grande, né? E é grande, e ela nunca para. Pode vir uma pandemia, a área de saúde está aí funcionando. Eu falei, poxa, eu sempre gostei, vou fazer. E aí eu ia fazer enfermagem. Mas aí uma amiga minha foi almoçar na minha casa e me apresentou um curso técnico em enfermagem. Eu posso falar o nome do curso? Claro. Que é o NIC Saúde. E aí ela me apresentou. Quando ela me falou das aulas, eu falei, poxa, o negócio lá é sério. Eu vou experimentar. E fui. E, pasme, eu sou uma aluna da plataforma de EAD. Caramba. E é para você ver que quando o ensino é sério e quando a gente realmente se esforça, se entrega, a gente chega a algum lugar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. E aí, quando eles estavam indo liberados para fazer instrumentação cirúrgica, eu falei, vai. Aí, minha professora, que é a diretora da escola, falou assim, você não vai? Eu falei, eu não, vou passar pinça. Não tem nem necessidade para isso. A maioria das pessoas pensa, É o que a maioria das pessoas pensa. E aí ela se assustou, ela falou, você vai. Mas ela falou, você vai com um desafio tão grande que eu fui. E comecei ali, não me animei muito não. Mas fui fazer bem feito. Eu tenho uma regra comigo que tudo que vem às minhas mãos, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível. E ali eu fiz. E quando eu cheguei no estágio, eu cheguei pronta para fazer só relatório, para não entrar. E aí uma supervisora foi praticamente quase que me empurrou dentro de uma sala de centro cirúrgico. E quando eu fiquei em campo, eu tive um encantamento tão grande. Eu falei, gente, por que eu não estava aqui desde que eu nasci? Eu acabei que hoje eu não lembro da minha vida antes da instrumentação cirúrgica. Sim, é um outro mundo, né? É um outro mundo. Quando você entra em campo, é mágico. Sim. E a partir dali eu comecei a estudar mais aquilo ali. E aí eu me apaixonei realmente, eu sou apaixonada pela instrumentação cirúrgica.
de verdade. Então, essa É um foi amor minha... à parte, né? É um amor à parte. A gente, quando começa com a instrumentação, eu também lembro que eu trabalhava como técnica de enfermagem e quando eu fui remanejada para o centro cirúrgico, eu me encontrei lá também. Eu falei assim, gente, não quero mais sair daqui não. Eu digo que é o pijama que faz isso. É o pijama, né? O pijama. Se deixasse, eu levava o pijama para casa, para dormir com o pijama. Viu? É o pijama. Poxa, muito legal. Você já trabalhava com auditoria? Sim. Né? Então, você já conhecia um pouquinho o que poderia ser o instrumentador cirúrgico, né? Você correu atrás e conhecer a nossa carreira. Isso. Chile, você também é dona de um curso, né? É professora. Como é que é essa parte de você passar o seu conhecimento de tudo que você aprendeu? O que eu faço dentro de sala de aula? Eu tenho um segredo comigo. Eu tenho uma licenciatura, mas é em música, né? Mas você sabe o que faz dentro de sala de aula, né? Dentro de sala de aula, é óbvio que eu tenho alguns exemplos. Eu tive uma mãe professora, eu tenho a minha professora que é a diretora da escola, que é um exemplo dentro de sala de aula também. E eu passo, e eu tenho a prática de centro cirúrgico. O que eu procuro trazer para o aluno? A prática dentro de sala. Sim. O embasamento teórico, mas todo já pensado no que vai acontecer na prática. Então, eu dou o embasamento teórico, que é importante, que é essencial, que é o que vai dar segurança para ele em campo, mas sempre voltado para o que vai acontecer lá no campo. Sempre. Porque senão eles chegam no centro cirúrgico meio que perdidos, Chegam perdidos. Não sabem nem se ambientar. Não sabe. Então, assim, eu procuro fazer com que o meu aluno, ele chegue o mais ambientado possível. Então, às vezes eu estou em sala, eu falo assim para eles, vamos dar um intervalo que eu vou montar o meu centro cirúrgico aqui. E monto. Que legal. Monto um centro cirúrgico dentro de sala. Então, o objetivo é dar um embasamento teórico, fazer com que ele chegue em centro cirúrgico ambientado. Aí fala pro pessoal o nome do seu curso, os cursos que você tem lá para oferecer. Ah, sim. Então, o nome do meu curso chama INDEP. INDEP, Imersões Inteligentes. Por que a gente fala que a gente chama de imersões inteligentes? Porque a gente não acredita numa imersão sem um bom embasamento. A gente não acredita numa imersão sem prática em centro cirúrgico. Nunca, jamais. Então, o que a gente entra? A gente entra com anatomia, a gente entra com biossegurança, a gente entra com o assunto em si, com a especialidade, e depois esse aluno vai pronto, vai mais à vontade para a prática em centro cirúrgico. Então, esse é o nosso lema. É uma imersão mesmo. É uma imersão mesmo. Geralmente dura 2 dias. Nós temos a ideia é trazer várias especialidades. Então, nós já fizemos a primeira, que foi em cirurgia geral. Então, a gente faz as três formas. A gente faz convencional, vídeo e robótica. Em junho, agora estamos fazendo uma sutura, e aí está muito voltada para o enfermeiro, para o médico. Alguns instrumentadores estão vindo, a gente sabe que nós não somos, não temos autorização para sutura. Mas se for um enfermeiro, mas quando você sabe como o médico faz, você entende mais. Até o corte que você dá, você precisa saber. Se você for tirar um ponto, você precisa saber como aquele ponto foi dado, foi feito. Para na hora de retirar, você retirar com eficiência. Então, está aberto também para instrumentadores e técnicos. Nós temos aí em junho também vindo a bariátrica, que a gente vai acabar revisando toda a cirurgia geral também, mas mais voltada para a bariátrica, também convencional, vídeo e robótica. Poxa, muito legal. E depois a gente vai entrar com outras especialidades. Dentro dessas imersões, a gente traz o OPME, que é importante. Eu sou de OPME, então a gente traz sempre o OPME voltado para aquela especialidade. Então, na última, eles viram staple, carga, como é que se escolhe carga. Acaba que toda cirurgia precisa de OPME hoje em dia. E a gente sabe que o instrumentador cirúrgico, muitas das vezes, é ele quem confere. Sim.
E ele dá o feedback, inclusive se aquele material é legal, se não é. Sim. Então, ele está envolvido nesse processo. Então, toda imersão, a gente vai dar o OPME da especialidade. Poxa, muito legal. Você também é representante de OPME, Sim. né? É o PME voltado para robótica. Não. Também, Uhum. mas não é só robótica. Eu sou Acaba cirurgia trabalhando com geral, várias, né? oncologia cirúrgica e hepato. Poxa, muito bom. E como é que é? Você teve algum tipo de conflito? Você ser representante instrumentadora na mesma ambientação cirúrgica? Não. Casou bem. Casou bem. Casou bem. Eu levo lá e cá, assim, Aham. de uma maneira bem leve. Um não atrapalha o outro. Sim. Pelo contrário. A gente consegue até que um ajude ao outro. Pelo que menos um não vai faltar o material. aquele representante que tá falando que tá chegando e o material não chega, não vai acontecer. Não chega. O material chega Aham. direitinho. Acaba um dando apoio ao outro. Poxa, muito bom. E você trabalha com robótica, né? Hoje em dia o mundo é tecnológico, né? Eu não sei se você já ouviu falar um hospital na China que foi lançado cirurgia totalmente autônoma com robôs. Você acha que isso pode afastar a gente ou tirar a nossa profissão no futuro? No futuro próximo, não. Eu não acredito. Eu não consigo visualizar só o robô. Eu venho de tecnologia, né? Eu vivo tecnologia. A gente tem inúmeros sistemas aí. Não tira o humano. Não tira. Sempre acaba precisando, né? Precisa. Até porque é um outro humano que está ali. É um outro humano que está ali. O que pode acontecer é a sua aparição ser de uma outra forma. Sim. A sua atuação ser de uma outra forma. Mas o seu entendimento, o seu conhecimento sempre estará ali. Independente se tem um robô, se tem um sistema, sempre vai ter que ter um conhecimento do humano. Sempre. O robô, o sistema, ele não é sozinho. Eu costumo dizer que o sistema, ele é, entre aspas, burro. Sim. Quem é inteligente é quem alimenta. O robô também, ele não é tão inteligente. Inteligente é quem faz com que ele... Com certeza, ele vai precisar de alguém atrás dele para guiar ele. Sempre. O que eu acho que hoje todo profissional, não só o instrumentador cirúrgico, mas principalmente o instrumentador cirúrgico, ele precisa entender que ele deixou de ser aquele profissional que conhece de pinça. Ele tem que conhecer, óbvio. Tem coisas óbvias, né? Então, a gente precisa conhecer de pinça, seja cirurgia convencional, por vídeo ou robótica. Você precisa conhecer, mas você precisa ter mais profundidade naquilo. Você precisa acompanhar bem uma cirurgia. Então, você precisa de uma biossegurança, você precisa de uma base boa em anatomia. Ela não é cabeça, ombro, joelho e pé. É uma base realmente boa. A gente está falando de inervação, a gente está falando de uma base realmente de toda a estrutura anatômica da sua especialidade. E eu acho que com o crescimento do robô, o que vai ficar mais para o instrumentador cirúrgico é o conhecimento que ele carrega. E eu sempre falo que todo instrumentador cirúrgico ele tem que procurar sempre se atualizar, né? E procurar buscar conhecimento, porque nada é aquilo que a gente vê na literatura. Sempre tem coisas novas acontecendo, né? E com a robótica você deve ver muito isso. Todo dia um OPME diferente, né? Outra tecnologia sendo lançada. E como que os alunos, eles estão procurando muito se atualizar? Porque às vezes a gente fala, não, eu quero fazer, mas já acaba não procurando. Como é que está essa procura pela atualização? Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que o instrumentador cirúrgico, ele ainda não se conscientizou que hoje o que vale mesmo é o conhecimento que ele carrega, e não a decoreba da cirurgia. Sim. Não, mas eu já estou aqui com o meu médico há 20 anos, eu já sei tudo que ele vai pegar, eu já vou de olhos fechados. Quando ele pensa, eu já estou indo. Mas você se antecipa, por quê? Porque você decorou? Ou porque você realmente está
no acompanhamento, porque você sabe. Eu acho que o perfil desse profissional está mudando a cada dia. A cada dia, a exigência está maior em relação ao instrumentador cirúrgico. E que bom, porque conhecimento é uma coisa que você leva com você. Com certeza. Não tem jeito. E muda, vira chave na sua cabeça, inclusive na sua atuação em centro cirúrgico. Isso vira uma chave. Eu acho que falta um pouquinho disso daí. O que a gente vê? A gente vê o aluno que está em sala de aula já querendo fazer uma imersão. Uhum. E às vezes eu até seguro. Não, calma. Uhum. Calma. Vamos amadurecer mais um pouquinho, porque agora você não tem como aproveitar essa imersão. Sim. E o aluno, aquele que saiu, que não está na prática, o que ele tá meio perdido, aí ele chega, eu vou fazer. Mas ele chega sem objetivo também. O profissional, o que a gente precisa saber é que todo profissional de instrumentação, ele precisa se atualizar. Ele precisa voltar para a sala de aula. Isso é bom para qualquer profissional. Às vezes, até na própria especialidade, não às vezes aprender uma outra, Exatamente. mas a própria especialidade sempre tem coisas novas. Exatamente. E quando você fica muito tempo numa especialidade, de repente você fazer uma imersão numa outra, é bom, porque isso abre um leque de opções para você também. A gente tem que estar preparado para tudo. O mundo está muito rápido. Está tudo demais. Muito rápido. E não é só tecnologia, não. As mudanças, a gente tem mudança aí. Às vezes você está com uma equipe aqui, ele resolve ir para o Canadá. Exato. E aí, cadê? Você vai ficar como? Você? Não sabe mais trabalhar com outra especialidade. Exatamente. É sempre bom você atuar mais de uma especialidade. Eu acho. Para não ficar sem opção também, né? E você também faz palestras, né? Sim. E como é que é essa parte de você passar todo o amor que você tem na profissão, né? Que às vezes a gente tem que trabalhar o emocional, né? É tranquilo para você? Tranquilo, nunca é. A gente sempre tem. Eu sou muito razão, mas eu também sou muita emoção também. Muita emoção. Mas a gente consegue. Eu acho que eu consigo passar alguma coisa. Eu acho que eu consigo. A palestra é um que à parte, né? Porque na palestra você tem. O objetivo é você pegar um grupo bem maior que está ali, pluralizado, e que você precisa trazer para um assunto. É um pouco mais difícil, eu confesso que é mais difícil que a sala de aula. A sala de aula está todo mundo ali nivelado, né? A palestra não. Mas eu gosto. Eu acho que na palestra você tem o objetivo de incentivar, motivar. Sim, aquelas pessoas que admiram você... né, que às vezes te vê atuando e passar o seu conhecimento à palestra ajuda a aproximar aquela pessoa, às vezes da sua especialidade robótica, né, muita gente fala, nossa, como é que funciona, né, e cria uma expectativa, né. A robótica ainda é um novo, eu estava dando uma aula acho que ontem, segunda-feira. E aí o curso que eu dou, que é a NIC, a gente faz, eles fazem técnica de enfermagem, especialização em instrumentação cirúrgica e faz a robótica junto. E aí eu estava falando para eles, gente, foi-se o tempo em que a robótica era o futuro. A robótica tá aí. Eu sou da época que eu vi chegar a cirurgia por vídeo. E eu confesso que eu ouvi o médico dizendo assim, poxa, eu fui para a França e fiz lá cirurgia por vídeo, tal, no animal. E eu parada assim, na minha cabeça rodava aquilo. Duvido. Né? E a gente tem um padrão ouro aí. Eu acho que com a chegada de um novo robô, que já está no Rio de Janeiro, já tem a Volta Redonda, já tem um robô da CRM, né? A concorrência, ela é sempre muito favorável para o consumo. E com a concorrência, eu acho que a robótica vai ficar muito mais acessível. Tem muitos médicos treinando, aprendendo a cirurgia robótica e poucos instrumentadores cirúrgicos. Exato. As pessoas têm que procurar mesmo
Porque quais especialidades usam a robótica? Não, hoje nós temos, assim, com grande força a urologia, foi quem popularizou. Nós temos a gineco, nós temos a cirurgia geral. Então, a gente já tem, por exemplo, convênios que liberam, são obviamente que raríssimos, no Rio de Janeiro um ou outro, AAA, né, que liberam uma bariátrica por robótica. E é muito mais seguro para o paciente, né? E muito menos invasivo. Menos invasivo, mais seguro. O percentual de risco de infecção de sítio cirúrgico é infinitamente reduzido. A segurança, eu sempre falo da segurança da cirurgia robótica. Primeiro que aquele profissional, ele precisa treinar muito. Depois que ele treina, ele é acompanhado por um profissional mais experiente. Então, isso já te traz uma segurança incrível. O robô, ele tira todo o tremor das mãos de qualquer cirurgião. Então, gente, isso é sensacional, né? Ele acaba guiando ali. Ele dá o objetivo pro robô. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona a cirurgia robótica para quem não tem muita experiência e quer saber um pouquinho mais. Então, vamos lá. Primeiro que quem faz a cirurgia é o cirurgião. Ponto. Isso ponto, a pessoa, né? Caramba, será que é o robô? Quem tá fazendo? Eu já vi paciente entrar e dizer, cadê o robô que vai operar? Cadê o robô que vai operar? Não, é o cirurgião. Então, é aquilo que eu digo, mudou de onde ele está, não está mais em campo. Então, eu sempre começo assim, pense você, olhando uma sala de centro cirúrgico, o que você imagina? Um cirurgião, um auxiliar, o instrumentador cirúrgico com a sua mesa. Pronto, agora você imagina você olhar uma sala de centro cirúrgico toda escura, os focos desligados, sem o cirurgião, com o instrumentador lá, e com um auxiliar só. E cadê o cirurgião? Ah, poxa, é o robô. Não, ele está lá sentado no console dele, fazendo todas as manobras. O grande diferencial é que, primeiro, a gente tem um enfermeiro em sala, sempre ele que vai guiar. Então, a gente tem 3 componentes, né? Falando aí da Intuitive, do XI, né? Que é o que está no país. Nós temos 3 componentes ali. Nós temos o console, onde vai ficar esse cirurgião. Nós temos o carrinho do paciente, que na verdade é o robô, né? Sim. É ele. E nós temos lá o carrinho de visão. Alguns diferenciais da cirurgia robótica é que aquela sala é específica para aquele robô. Você tem todos os participantes daquela cirurgia, todos eles têm a mesma visão que tem o cirurgião. Então, você tem telas por todas as salas, né? Onde você acompanha a cirurgia. E isso é importante. O instrumentador cirúrgico tem também lá sua tela que ele acompanha a cirurgia. O enfermeiro, ele prepara, ele programa todo esse procedimento, ele programa no carrinho do paciente. Então, ele faz um programa de qual é a posição do carrinho em relação à posição do paciente, qual é o órgão que vai ser afetado. E o sistema, ele já se posiciona todinho. A gente fala que ele faz uma dança para se posicionar, justamente para quando ele chegar ali na mesa, ele já está posicionado para os trocárteres serem acoplados. Então, é uma cirurgia muito segura, mas é uma cirurgia que a gente também está preparado para entrar com vídeo, se for necessário, ou até abrir, se for necessário. Então, eu digo assim, é importante você saber de robótica? É essencial hoje, mas é essencial você ser muito bom na videocirurgia e você também ser de excelência na cirurgia convencional. Tem que dominar ali. Você precisa dominar. Aquele procedimento. Em 3 ocasiões. Em 3 ocasiões. E no caso é o instrumentador que troca as pinças no robô. Quem troca a pinça no robô é o auxiliar. Mas pode acontecer de você trocar a pinça no robô sim, de você dar um auxílio ali, de
Você saber como você segura, você aprende onde você vai tocar, onde você não vai tocar. Sim. Você aprende, ele tem umas luzes, então essa luz pode estar azul, quer dizer que está ok para o cirurgião usar. Ela pode estar um azul piscante, eu estou trocando, pode estar no verde. Ela pode dar um vermelho, e aí é irreversível. Eu tenho que saber que eu tenho uma chave de segurança. Onde está essa chave de segurança do robô? Eu preciso saber antes com o enfermeiro onde está. Eu preciso saber que eu estou trabalhando e sob os meus cuidados estão materiais de altíssimo custo. Sim. A gente precisa saber disso. Isso é importante. Por isso que, voltando lá para a INDEP, a gente sempre mostra o OPME também. A gente sempre mostra, ele pega na pinça, ele pega no OPME, ele monta, desmonta, porque a gente está trabalhando com material de alto custo. Sim, é muito caro, né? Eu tenho na robótica um endoscópio aí de um valor que... Inestimável. É. E acaba que a gente, como instrumentador, tem que dominar a técnica, né? E também você, como docente, né, passar todo esse conhecimento. Agora me diz, você como docente, quais dificuldades que os novos instrumentadores têm enfrentado no centro cirúrgico. Às vezes eles, como a gente disse, essa imersão é legal porque ele já chega, já tem o domínio da sala, né? A gente vê muito novos instrumentadores sem essa noção, né? Você como docente, como você vê essa evolução dos alunos? Então, vou te falar como docente em curso técnico e vou te falar como docente na imersão. No curso técnico, o aluno tem total condição de sair preparado para estar em sala. Ele sai. Preparo, tudo que a gente faz dentro do curso é preparar esse aluno para estar bem, confortável e seguro em campo de estágio. Sim. Eu vejo uma dificuldade do aluno na seriedade de onde ele está pisando. Uhum. Né? A instrumentação cirúrgica hoje, o Instagram, a gente deixou a instrumentação cirúrgica maravilhosa. Sim. Muita Né? gente não conhecia. Muita gente Muita não gente falou assim, conhecia, Ana gente. Paula, você posta as coisas, eu não sabia que vocês faziam isso tudo. Porque realmente a pessoa acha que a gente só fica ali, ó, passando ferro, aquela coisa automática, igual um robô, mas a gente não é um robô. Não, nunca. Nunca. Como eu pensava. Sim. Também. Mas o aluno, ele é aluno. E aí ele quer passar. Ele quer nota. Uhum. Ele quer passar. Isso é o que eu mais falo, gente. Nota vem. Você vai estudar, a nota vai vir. Se você estudar com seriedade, a nota vai vir e você vai ser um excelente profissional. Sim. Se você estudar só para a prova, a nota pode até vir, mas a gente começa a cobrar na próxima porque o conhecimento ele vai se acumulando, né? Então, eu vejo primeiro uma grande dificuldade no aluno, na maturação dele ali. Sim. Eu vejo essa dificuldade. E aí, quando ele chega em centro cirúrgico, quando ele chega em campo, ele vai lá, tem nota para passar, passa. Quando ele chega na vida profissional, ele encontra diversas dificuldades. Primeiro que o estágio não é igual. Porque ele não está com a maturidade do profissional. Sim. Então, ele não é igual. Ele não trata de OPME como a gente trata. Ele não trata de alguns equipamentos como a gente trata na vida profissional. É diferente, até porque, eu digo, gente, a gente sobe uma escadinha. Não adianta você dar uma tese para um aluno do primeiro ano no ensino fundamental. Que ele não vai saber, ele está aprendendo, está sendo alfabetizado. Você também está sendo. Então, a gente vai aos poucos. Então, existe essa dificuldade quando ele chega na vida profissional de ver aquele mundo ali, de conhecer um hospital novo, que cada hospital, cada instituição... É de um jeito. É de um jeito, a gente sabe. Então, ele se virar dentro da instituição. Por mais que a gente diga assim, fala com todo mundo, dá bom dia, dá boa tarde, chega, vê se o seu paciente já está internado, se não está, qual leito ele está. Se dirige ao centro cirúrgico, se apresenta à enfermagem, diga quem você é, qual equipe você está representando, se já tem sala, tudo a gente fala em sala.
Mas até ele chegar nesse Até ponto, chegar. ele já está ali, coitadinho, meio que perdido. Então, tem as dificuldades da peculiaridade de cada instituição que ele vai atuar. Essa é uma grande dificuldade. Eu tenho uma impressão, pode ser meio polêmico, Uhum. eu tenho uma impressão eu sempre achei a enfermagem sem problema de etarismo. Uhum. Eu fui bem madura, fui com 40 anos para saúde. Nunca tive problema. Mas eu vejo que com o jovenzinho, às vezes, é o contrário, né? Sei. Com o jovenzinho, quando o jovenzinho... Acho que sabe tudo. Não, pelo contrário. Eu acho que o mais velho, ele não tem paciência com o jovem, que acha, você é criança, não vai... Sim. E quando não, o jovem, ele tem muito a dar. Eu tenho uns alunos de 18, 19 anos que tem muito a dar, são bons. Mas eu acho que o mais antigo, ele tem pouca paciência com eles. Sim. E qual a dica que você dá para um novo instrumentador para ele se tornar um melhor profissional, né? A gente sempre fala de procurar uma especialidade, de procurar se atualizar. Qual a dica que você dá para um novo instrumentador? Seja simpático, seja empático, faça network. E network não é uma via de mão única, network é uma via de mão dupla. Então você procura, mas você também tem o que oferecer. Estude. Quando você estiver cansado de estudar, estuda mais um pouquinho. E o que te motiva a criar tantas coisas, né? Porque você trabalha com um monte de segmentos. O que te motiva? O que vem aí de novo? Você tem alguma novidade, algum curso em mente? O meu sonho é sempre preparar pessoas. Se você me disser assim, você gosta mais de estar em campo ou você gosta mais de estar em sala de aula? Às vezes os alunos perguntam isso para mim. Eu gosto muito de estar em campo, mas eu amo estar em sala de aula. E aí eu costumo dizer uma coisa muito feia, que eu não tenho modéstia. Não tem. Eu acho que modéstia é a vaidade atrás da porta. Sim. Poxa, isso daqui seu é bem feito. Não, nada. Aí a pessoa vai fazer o quê? É sim. É vaidade atrás da porta. Eu não sou modesta, não. Eu sou boa em sala de aula. Eu sei fazer acontecer em sala de aula. Como sou boa em campo, mas eu sou de excelência em sala de aula. O meu sonho é o quê? É trazer conhecimento em sala de aula, nivelar essas turmas e colocar em campo, nivelado. Outro dia, o que eu faço? Eu faço contato com equipes, para que eles recebam esses meus alunos. Nesses contatos, a minha conversa é o seguinte: o que eu preciso te entregar? Quem é o profissional que eu preciso te entregar? O que você precisa na sua especialidade? E aí ele me fala, eu preciso que ele faça isso. Então, ok. Eu vou lá, nivelo toda a turma e coloco para centro cirúrgico. Eu já tive instrumentador que faz isso e chega para mim e fala assim, Shirley, quando eles chegam em centro cirúrgico, eles contaminam tudo. E aí eu desisti de levar. Eu imagino que deve ser um desafio, porque é o que a gente estava conversando. Às vezes chega e não tem o domínio da sala cirúrgica, né? Às vezes ele sabe a teórica, né? Isso. Mas a parte de contaminação, né? Eu acho que os cursos deveriam investir mais, como você fala, dessa imersão, deveriam investir mais nesse tipo de conhecimento, né? Porque eles chegam, vão se contaminando, não tem noção de lista de material que tem que pedir na farmácia, né? Eles chegam, meu Deus, o que eu vou pedir? Né? Aí falta tudo na sala, aí todo mundo espera, né? Falta de domínio com o próprio cirurgião. Então, eu acho que essa imersão, né, em cada especialidade, acho que vai ser o diferencial no seu curso. Eu nem posso falar do meu curso técnico, não, porque o meu curso técnico, ele sai bem assim. Ele faz lista de material, ele faz... Inclusive, na prova, para ele ir para estágio, ele já faz isso. Sim. Eu dando dica para prova, hein? Ele já faz isso. Mas a imersão, ela é dentro daquela especialidade.
Então, vamos fazer a lista daquela especialidade, vamos entender os fios utilizados naquela especialidade, o OPME daquela especialidade, vamos entender cada materialzinho que vai usar, quando vai usar, o raciocínio, lógico, a linha de raciocínio do instrumentador cirúrgico também é diferente. Sim. Né? A nossa linha de raciocínio, então eles aprendem a linha de raciocínio daquela especialidade. Até a forma de entregar o fio daquela especialidade. E aí tudo isso ele vem em sala para ele ir depois para centro cirúrgico, para campo. Sim. E você tem alguma novidade do seu curso? Tem alguma coisa nova para você trazer? Tem. A gente está vindo aí com algumas outras especializações. Estamos vindo para... vamos falar mais de OPME. A gente vai preparar esse pessoal aí para OPME. Vamos falar de... a gente está querendo trazer plástica. Querendo ou não, vamos trazer plástica, vamos trazer OPME, estruturar esse pessoal em OPME também, e vamos trazer... A outra eu não posso falar ainda. Não, mas só não estou autorizada. Mas a gente vem aí com OPME... Com projetos novos, né? OPME de endocoluna, e aí vai para campo com o profissional de OPME de endocoluna. Pode, legal. E aí ele entra em campo com esse pessoal aí. E assim, como você gostaria de ser lembrada na instrumentação cirúrgica? Com aquela que propaga conhecimento e dá oportunidades. E eu acho que você diz que pouco tempo que você tá, mas as coisas que eu vejo você fazendo, você fez muitas coisas. Você tem muito conhecimento para passar. Quer dizer, você deve ter estudado, né? Se aprofundou. É o que eu acho que falta, assim, nos profissionais, né? Pegar a paixão mesmo e correr atrás e se especializar. É paixão, é estudo e é contato. Porque tudo é contato, né? A pessoa te indica, né? Eu sempre digo, eu dou um conselho, né? Para as pessoas que me perguntam, a pessoa que está começando, sempre ser educado, né? Sempre tratar o outro como gostaria de ser tratado, porque você está o tempo todo sendo observado, né? Às vezes você está ali e acha que ninguém está te olhando, mas o cirurgião auxiliar ou o enfermeiro, né? Porque tá precisando de alguém ali. Se o enfermeiro viu que você está saindo bem, eu tenho um instrumentador para indicar. E qual a dica que você dá, assim, sempre de ouro? Dica de ouro. Esteja sempre disponível. Sempre. Sempre disponível. Isso aqui não é comigo. Não, é com você, sim. Outra coisa, se antecipar, não é se antecipar só na hora de passar a pinça, é se antecipar a tudo. Esteja disponível. Disponível a estudar, disponível a ajudar também. É aquilo ali, Ana. Sempre tem alguém te observando. Sempre tem. Não adianta, você faz uma coisa errada ou contaminou, não admite que contaminou, entendeu? Acho que isso é o pior. Não, gente, contaminou, doutor, me desculpa, infelizmente eu contaminei, o que a gente pode fazer, né? Porque tem um paciente ali, né? Trata aquele paciente como você gostaria de ser tratado. Eu sempre falo assim, o paciente não é só do médico, o paciente é meu também. Sim. Eu sou a última barreira de segurança daquele paciente. Eu sou muito importante. Com certeza. Nós somos os primeiros e o último a sair de sala. Então, o paciente chegou, se identifica, né? O paciente acordou, ele vai saber que você estava ali, né? Porque, às vezes, o médico só entra na hora de operar, né? E você que está ali passando aquela confiança, não só pro paciente, mas a equipe toda também, né? Então, o instrumentador que está começando, principalmente, ele tem que ter esse jogo de cintura dentro do centro cirúrgico, né? Ele precisa ser simpático e empático sempre. Inclusive o paciente é seu também. O paciente, ele tem dores, né? Ele tem medos. Sim. Quem já foi paciente sabe, né, gente? Antigamente o paciente não te conhecia. Hoje em dia você vai no quarto do paciente para fazer a cobrança,
né? Você tem um contato direto com o paciente. Então, respeitar aquele momento é super importante. E se faça ali, conhecido pelo paciente também. Eu tenho uma touca que eu sempre uso, que é da Mulher Maravilha. Uhum. Eu uso aquela touca desde o meu estágio. Mas não faz tanto tempo, né, gente? É touca de estimação. É minha touca de estimação, minha touca de estimação. E aí eu sempre digo pro paciente, se eu estou com ele antes, olha, eu tô com a touca da Mulher Maravilha, eu sou a única que você vai conhecer, hein? E aí, quando ele chega, seu fulano, sou eu, Shirley, ó. E aquilo dá um conforto. Ele consegue encontrar alguém ali, um ponto seguro. Acolhimento. Você tá entrando num lugar, você tá sem roupa, com uma camisolinha que não é bonita, você tá num lugar gelado, Sim. né, cheio de focos e aparelhos que você desconhece, que você não domina, e você tá só. Né? Você está só. Com certeza. E você vai ser a única pessoa ali que ele vai ter. E isso vai dar uma segurança pro paciente. Dar uma segurança. Né? E é bom. É bom fazer o bem, né? Muito, muito, é muito bom. E a gente faz o tempo todo, né? A gente realiza sonho para quem trabalha com plástica, a gente salva vidas, né? Tá numa emergência, independente do lugar que você tá, você vai lá para ajudar aquele paciente. Porque até o paciente da plástica, ele também tá nervoso. Ele tá nervoso, não é? Ele tem uma expectativa. Sim. Né? Ele está ali porque quer. Não tá ali. Eu sempre digo, o paciente da plástica não está porque quer. Ele não gostaria de ser, ele gostaria de ser perfeito. Ele teve que estar ali. E ele também tá nervoso. Ele precisa de um acolhimento também. Sim, com certeza. Shirley, fala pra gente aonde o instrumentador que quer se aprofundar, onde ele pode te encontrar os seus cursos. Passa suas redes sociais para as pessoas procurarem você. Muito bom. Então, nós estamos no Instagram, nossa única rede hoje, no @Indep, o D é mudo, tá? Então, Indep, de independência, né? De independente, que eu acho que o conhecimento leva à independência. Sim. Então, nós estamos Indep, _, imersões. Imersões. Não tem problema. Eu vou botar tudo aqui escrito. Vai botar? Vou, com certeza. É mais porque a gente tem que falar mesmo. Isso. A gente tem que divulgar as coisas que a gente faz. Isso, nós estamos lá. Eu tô muito feliz de você ter vindo, tá? Eu acho que a gente tem que trazer você de novo pra gente conversar sobre novos projetos. Com certeza. Tá? Sempre terão. Mas muito feliz de ter uma mulher forte como você, passar todo o seu conhecimento com os instrumentadores novos. Então, você que tá aí, não tem ideia de como se aperfeiçoar, vai lá no canal da Shirley, tá? E procura as imersões dela, que até eu acho que eu vou fazer um curso de robótica aí, que eu fiz há muitos anos atrás. Olha! Porque eu tô meio desatualizada. Eu fiz há muito tempo atrás curso de vídeo na área da urologia, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar conhecimento, né? Porque você tá falando e eu tô tentando imaginar tudo que acontece na robótica. Então, você que tá aí não sabe como se atualizar, vai lá nas redes sociais da Shirley e vai encontrar todos os cursos dela. Tá? Você quer passar alguma informação extra, alguma coisa para falar? Eu quero agradecer a quem está sempre comigo. Eu tenho uma equipe, gente, assim, de ouro. De verdade. São todos ex-alunos. Todos. Então, aqui, ó. Beijo. Aos apoiadores, né? NOS Estética, que sempre me apoia. É a empresa que eu represento. Sim. Então, sempre me apoia nos cursos também. O Nick Saúde, que também apoia a gente, abre as portas, foi quem me formou professora de instrumentação cirúrgica. E você ficou lá, né? Eu fiquei, continuo lá, com certeza. Só se ela quiser me botar embora, tô lá. Só se eles quiserem, ó, me arrastar de lá. Mas eu estou lá, minha escola, minha casa, do meu coração mesmo. Quero agradecer, quem mais? As equipes que nos apoiam, Sim. Os instrumentadores que nos apoiam. Né? Porque é só de você ter aonde mandar os instrumentadores terem contato direto no centro cirúrgico. Sim, então quero agradecer Mônica Mitoso, Mônica Menezes, da equipe Dr. Paulo Falcão, que abre as portas pra gente, ensinam, gente, Renata, essas mulheres
pegam os meus alunos, Sim. colocam eles, ensinam com uma, sabe, eles ficam encantados com elas, encantados. E até eu faço minhas mentorias com elas também, Aham. tá? Eu sou mentorada da Mônica Mitoso, da Mônica Menezes, eu vou lá e falo assim, ó, passa para mim também. Aham. Porque a gente sempre tem que estar Tem que aprendendo. buscar. Sempre tá buscando. Tem que estar Então, buscando. quero agradecer, assim, essas 3 equipes que recebem meus alunos com todo respeito, com todo carinho e com toda abertura e entregando tudo que podem entregar. Poxa, muito legal. Fico muito feliz de você ter vindo. Obrigada, Ana. Obrigada. Foi muito bom. E você que ficou até aqui, eu agradeço a você. Se você também quer saber um pouquinho sobre cirurgia plástica, lá nas minhas redes sociais, também você pode procurar para poder se aperfeiçoar, tá? Então a gente fica por aqui. Até o próximo podcast.